E a gente volta a falar agora sobre a guerra na Ucrânia, desta vez com o comentarista de política e economia Ricardo Caldas. Boa tarde, professor. Como é que o senhor avalia essas últimas negociações aí pela paz? Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Com certeza houve avanços, especialmente na questão da não entrada da Ucrânia na OTAN, que era uma das exigências da Rússia, e na questão da neutralidade, que a Ucrânia aceitou também esse aspecto, né, essa exigência da Rússia. A questão é a consequência disso. A Ucrânia disse, se eu vou ser neutra, como é que vai ficar a questão das minhas forças armadas? Quem vai me defender? E aí ela está propondo, então, que haja um acordo de países, não chega a ser uma organização, um acordo informal, onde ela se apoiaria em outros países no caso de um ataque externo. E essa questão acabou embrulhando um pouco as negociações, entre outras, né, Roberto? E aí a Rússia, que tinha mencionado, né, aventado a possibilidade de um cessar-fogo, na verdade, esse cessar-fogo, tecnicamente, nunca aconteceu. Os bombardeios continuam. A Ucrânia pediu que a Rússia diminuísse os ataques, né, na capital, Kiev, e também Mariupol, nas outras cidades, mas isso não está acontecendo. A Rússia não está respeitando o acordado. Agora, puxando essa análise aí para o campo da economia, professor, essa exigência da Rússia de que o pagamento pelo gás exportado seja feito na moeda local, o rublo, tem um peso grande na solução desse conflito? Não, eu diria que seria uma questão mais indireta, Roberto. É claro que a Rússia está sentindo, sim, as sanções econômicas e, especialmente, eu diria, as sanções financeiras, que foram as primeiras, né? Que foi a primeira etapa, vamos dizer, foi aquele pacotão de sanções financeiras. A segunda etapa eu chamaria de sanções econômicas, ou o que a gente se refere muito como sanções comerciais, quando você deixa de importar produtos de um certo país ou, ao contrário, deixa de exportar produtos para esse país. É claro que a primeira etapa das sanções, as sanções financeiras, elas, de certa forma, elas tiveram um efeito na área externa, principalmente na Rússia, na medida em que as reservas internacionais do país, em torno da metade delas, que estavam em moeda forte, dólar, libra, euro, ficaram congeladas, né? Então, no plano interno, o governo russo tem que imprimir mais rublos, porque ele só conta agora com rublo. E por isso que ele está pedindo para que as importações sejam pagas em rublo, para que ele possa escapar dessas sanções financeiras. Só que os outros países não têm rublo, ninguém quer ter rublo. Então, você precisa comprar rublo no mercado russo, já que não é uma moeda internacional de grande interesse, né? Claro que é uma moeda nacional, na verdade, né? Mas ela não tem um grande interesse dos atores internacionais em comercializar com ela. Então, isso mostra uma dificuldade que a Rússia está passando nesse momento. Agora, uma última pergunta, professor. Os países da OTAN foram testados desde o início do conflito e, embora a OTAN não tenha entrado propriamente no mérito desse conflito Rússia-Ucrânia, ela sai fortalecida? Qual a sua opinião? Pois é, essa é uma questão muito importante, uma questão que vai ser muito discutida, está sendo e vai continuar a ser muito discutida, que é o papel das lideranças ocidentais, Roberto, nesse conflito. O meu julgamento é que houve uma omissão muito grande dos Estados Unidos e até uma certa, entre aspas, uma certa falta de visão sobre as consequências dos seus atos e das suas falas, quando ele anunciou que ele não enviaria tropas para a Ucrânia no caso de uma invasão pela Rússia. Essa declaração é o tipo de declaração que nenhum líder pode fazer, porque ele está deixando o seu possível aliado, já que não é tecnicamente um aliado em termos de OTAN, é um aliado em termos mais genéricos, né, em termos de visão de mundo, né? Mas deixou o aliado exposto. E depois o secretário-geral da OTAN confirmou a intervenção americana, dizendo que a OTAN também não interviria na Ucrânia caso este país fosse invadido pela Rússia. Ou seja, foi praticamente um convite para a Rússia invadir a Ucrânia. Então, isso está sendo discutido, estão sendo trocadas muitas críticas lá entre os líderes ocidentais sobre se eles poderiam ter feito mais, se eles poderiam ter evitado essa intervenção, nesse conflito na Ucrânia, né? E certamente esse episódio já vai entrar para a história, Roberto, porque é o maior deslocamento de migrantes, né, refugiados, na Europa Ocidental, desde a Segunda Guerra Mundial, que já está em algo em torno de 3,5 milhões, podendo chegar a 4 milhões de migrantes que estão deixando o país em função dessa intervenção. Realmente, professor. Muito obrigado. A gente volta amanhã. Uma boa tarde.